bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. A honra é minha. Do Brujani, editado pela Edizione Mandala. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua obra e nos compartilhasse esse material que você preparou para a panorâmica sobre a literatura brasileira, essa nossa proposta aqui no Salão Internacional do Livro de Turim. Eu vou começar então pela pergunta mais difícil, porque aí eu falo com mais objetividade. Falar sobre a literatura brasileira, eu não tenho cabedal para isso, não sou catedrática. Eu sou uma brasileira apaixonada pela letra, feliz com o fato de ter escrito um livro e orgulhosa da nossa história como literatura, que a gente começa lá da Paixão dos Jesuítas e a gente vem com Adélia Prado, a gente vem com Cecília Meirelles, a voz fantástica do feminino, do modernismo. E eu gosto de pensar muito que Paulo Leminski, que foi e é uma grande voz do verso curto, do contemporâneo, quando ele diz a pedra só não voa porque não quer. E eu acho que escrever e viver de letras é mais ou menos isso, é voar sendo pedra. É um desafio contínuo, principalmente quando você é brasileiro, quando você mora fora do país, você se aventura a escrever para um público que não fala a sua língua, você tem que garimpar onde estão os brasileiros. Quando você vai ao Brasil, você tem que apresentar o seu livro de uma forma surpreendente, para que você encante as pessoas, para que as pessoas se encantem pela sua história, porque de um certo lado é fantástico saber que existem muitas pessoas escrevendo e que há poucos que publicam brasileiros no Brasil. Mas de uma outra forma, é fantástico também entender que há possibilidade de ser publicado quando a gente faz barulho. Então a gente tem que ser um super megafone, mas um megafone com dignidade, com simplicidade, com jeitinho brasileiro, porque é aquilo que eu tinha pensado antes. O que seria a literatura brasileira? Quem sou eu para me inserir na literatura brasileira contemporânea? É a literatura escrita por brasileiros, no Brasil, fora do Brasil? Ou é a literatura do brasileiro, escrita por brasileiros, no jeitinho brasileiro? Então aqui estou eu, uma brasileira que mora na Holanda, que escreveu com o coração verde e amarelo uma história de uma brasileira apaixonada pelo Brasil. Esse livro é o meu primeiro trabalho e conta exatamente da capacidade que a pátria mãe tem de fazer com que você escreva essa alegria de ser brasileiro, o jeitinho brasileiro, a comida brasileira, a sonoridade brasileira, essa aventura de achar que eu não posso mais, não preciso simplesmente ser uma dona de casa ou sentir saudade quando eu advogava, que existe uma possibilidade de ser um profissional das letras com muita humildade, começando, porque graças a Deus a gente hoje em dia, como a grande Samaritana Pasquier menciona, nossa querida amiga, nós estamos fazendo história, mas muito devagarinho, com o apoio imenso da Acima, com o apoio imenso de grandes pessoas que estão nos apoiando, como por exemplo a Jaqueline Eisman, aquela figura fantástica. Então a gente está engatinhando. A gente sabe, não, a gente já sabe que a gente não quer. A gente não quer ser visto como um país que simplesmente vende mulheres bonitas e futebol. Nós temos cultura, nós temos literatura, nós temos muito para oferecer. Basta que todos tenham interesse em nos dar espaço. E quando nos derem espaço suficiente como isso aqui, como essa incubadora, que esse nome é mágico, né? Que nos permite ser gerado e ser cultuado para que a gente cresça. A gente precisa de eventos, a gente precisa de espaços na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, em qualquer que seja, não somente no Brasil, claro, que apostem na nossa capacidade, para que a gente continue assim, escrevendo com carinho, se aventurando, brincando de pedra, porque como Paulo Leminski disse, eu vou repetir, a pedra só não voa porque não quer. É isso. Obrigada. Pois é. Você mencionou 3 premiações consecutivas do Marcos. Se você pudesse elaborar, esse livro, as suas obras premiadas, elas foram escritas no Brasil?
Fala um pouquinho da gênese dela, por favor. Esses essays, eles na verdade, eles foram trabalhos elaborados em inglês durante o período letivo de escola, sem a menor pretensão, porque quando eu ingressei na escola no Brasil? Não, na universidade, na Harvard. Quando eu ingressei na universidade, eu tomei conhecimento de que a universidade oferecia uma competição literária. E eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou participar. Chance de ganhar eu nunca terei. Mas já que eu estou aqui e a minha vida era estudar, eu perdi a minha família e me dediquei para os estudos. E adoro escrever, sempre adorei. E durante 6 meses eu escrevia e apresentei meu trabalho convicta, claro, e me provaram estar errada. Eu ganhei o concurso em cima de um trabalho escrito não na minha língua, na língua inglesa. Foi escolhido o melhor essay, o melhor trabalho feito por todos os alunos na universidade. No ano seguinte, como prêmio, eu ganhei a bolsa de estudo para continuar os meus estudos. No ano seguinte, o mesmo concurso. Eu lá estava, mulher, ganhar a gente não ganha, mas a gente participa porque é uma oportunidade única. O raio caiu na mesma cabeça de novo. Eu ganhei, joguei sapato pra cima, fiquei louca, me senti a brasileira mais feliz do mundo, orgulhosa de estar representando o Brasil. E veio o impossível, onde eu achei que a Harvard tinha perdido o senso. Essa sensação é o praticar a humildade, né? Quando você acha que eles não devem estar loucos, porque estão te prestando honras novamente. Eu competi com vários alunos do mundo inteiro, numa língua que não era a minha. Uma universidade de peso. É considerada a melhor universidade do mundo. Foi grandioso. Eu só sei que é exatamente o que eu narro um pouquinho no livro quando eu falo disso. Quando eu tomei conhecimento de que eu tinha ganhado o concurso pela 3ª vez, eu ouvia a musiquinha tan 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 do Ayrton Senna. Eu não era Josane, eu era uma brasileira representando o Brasil. E aquilo foi... Só fazendo uma correção, você contou até a 2ª, mas teve o 3º ano. Teve o 3º ano. Venceu o 3º ano. Mas era um ensaio. Então eram ensaios. Era escrita literária. Era uma escrita literária livre. Você podia escrever o seu tema, você tinha que apresentar o tema em 4, 5 páginas, A4, mas você não podia pedir ajuda a ninguém, nem eu tinha interesse de pedir ajuda a alguém, porque eu nem sabia exatamente o que eu estava escrevendo. Eu dei vazão, eu dei asa às minhas aspirações de um dia fazer alguma coisa interessante. Eu achava que minha mãe achava bonitinho, mas só ela. Mas de repente a Harvard resolveu achar que era bonitinho. A sua incursão na linguagem criativa foi através da língua inglesa? Não necessariamente, porque como advogada no Brasil, eu achava que era extremamente importante saber escrever uma boa petição. E a melhor maneira de você fazer com que o juiz leia e se interesse pela sua história é você realmente criar um fecho emotivo. Então eu sempre tive essa capacidade de criar uma emoção, de contar uma historinha, de defender o meu cliente, seduzindo a atenção do juiz, do promotor. Então eu acho que eu nasci mesmo com esse ganchinho de escrever historinha, e eu acho que eu aprimorei isso de uma certa forma dentro da profissão. Qual é a sua linguagem literária atual? Ela é prosa. Mas qual a língua? Eu escrevo na língua portuguesa. O livro já está traduzido em inglês. Eu acho que ele precisa também ser traduzido em holandês, mas não, é mas português. Você, então não deu continuidade à escrita em inglês? Que foi... Não, eu não dei exatamente por quê? Porque eu gosto de escrever para o público brasileiro. Eu gosto de oferecer o meu trabalho para os outros países também, mas a minha prioridade é o Brasil, é o público brasileiro, esteja ele onde estiver. No meu blog você encontra informações em inglês, existem entrevistas dadas em inglês, existem sinopses do livro em inglês, contos em inglês, que eu já ganhei vários concursos, mas a minha pretensão não é escrever em inglês. Apesar de qualquer pesar, eu sou brasileira e acho que tem um prazer imenso, eu gosto, é um tesão literário escrever em português, eu gosto muito. Quero registrar uma coisa, Suzane, com a sua simpatia, disponibilidade nota, é que ganhar 3 vezes consecutivas em Harvard é algo que nossa amiga conseguiu, e até hoje ela então,
além da sua literatura, todo tipo de ensaio também é literatura. Eu acho que o meu porta-língua, mas é um pensamento criativo, né? Ganhar 2 vezes Harvard, você vai ter de teatro, algo que vai muito além da cidade de lugar. Muito obrigada. Ah, eu é que agradeço, meu Deus do Que é céu. uma coisa Muito obrigada. também que houve uma recompensa, porque muitas vezes a criação literária pode gerar uma satisfação muito grande, mas nem sempre ela exerce um impacto, ou nem sempre tem um reconhecimento. E ter o reconhecimento de Harvard é um bem. Eu me senti muito honrada, mas eu posso te garantir com certeza e pureza do meu coração. Naquele momento, não foi o meu ego que ficou feliz, foi o fato de ser uma brasileira, fazendo bonito lá fora, onde na verdade, infelizmente, a gente ainda tem aquele procedimento, o que é bonito é o que está lá fora, o nosso não é tão bonito, e eu estava lá fora fazendo bonito. Então, quer dizer, o Brasil realmente fez bonito, não era Josane, era uma brasileira realmente. Eu me dediquei muito, eu só estudava, eu não tinha vida social, mas eu não queria vida social, era paixão pela escrita mesmo. Deus sabe o que faz e a gente foi, e por conta disso surgiu esse livro, espero que outros virão, e quem sabe, né, a gente de repente um dia... Pois é. Qual o impacto da imigração sobre a sua escrita, por exemplo, temática, em termos temáticos? Eu penso que é o maior impacto para que Mevrouw Jane aconteça, porque Mevrouw significa senhora em holandês. O que eu fiz? Eu me imaginei no futuro uma senhora de 69 anos contando sobre o meu passado. O meu passado era o meu presente, é o meu presente na Holanda, onde eu moro, onde eu conto de uma forma... É um romance retrospectivo e intimista. Por que ele é intimista? Porque a linguagem é simples, é o meu primeiro romance, eu não tenho formação catedrática nenhuma em literatura, então tudo foi escrito de uma forma muito simples, mas voltado em cima da minha experiência como brasileira, morando na Europa, me adaptando aos costumes, língua, forma de pensar, tudo era muito diferente. Então a base, o fundo, o pano de fundo desse romance, que é baseado totalmente em fatos reais, é a minha história, onde eu abordo a dificuldade de adaptação num novo país, problemas com borderline personality disorder, porque eu tinha sido diagnosticada, foi um erro de diagnóstico, dificuldades com lidar com enteados, toda uma história, todo um enredo baseado justamente nessa experiência de ter saído do Brasil e migrado para a Holanda. Por isso que tem essas tulipas foram plantadas por mim, é uma foto do meu ex-jardim onde eu morava, então é uma coisa muito intimista porque não é imaginado, saiu mesmo da minha experiência, foi escrito com verdades. O que eu gosto, que eu admiro particularmente em Mevrouw Jane, é que a autora te pega pela mão e diz, vem comigo, vamos passear pelos Estados Unidos. Cheguei na Holanda e um dia ela diz, tem uma floresta acordando na minha frente. Então essa sensibilidade, essa voz narrativa fantástica te acompanha nas primeiras páginas e lá no final a gente solta a mão da autora. Poxa, que pena que acabou esse livro. Sônia, meu Deus do céu. Obrigada a você. Imagina. Eu agradeço a vocês. Obrigada, viu? Obrigado. Para vocês.